para a nossa segunda palestra, que é Subteto Estadual, a fixação do teto único e a incidência do teto em participação de resultados. E, com Celso Magliani, a automaticidade do reajuste do teto constitucional. Maurício Zocum é professor de Direito Administrativo na PUC São Paulo, doutor e livre docente em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, e é advogado. E quando eu o conheci no cafezinho, eu falei uma frase que ele até disse que eu copiei dele: sua fama o precede. Excelente operador do direito e conhecido no Brasil inteiro. Muito obrigada pela presença. A palavra é toda sua. Bom dia a todos, os presentes. Todos me escutam? Olha, eu quero inicialmente agradecer muitíssimo o convite que me foi originalmente formulado pela doutora Carolina Sena. Cadê você? Saiu. Momentaneamente saiu. A todos presentes, as palavras tão generosas do doutor Carlos Roque, logo depois da apresentação. A doutora Gabriela Vitorino, pela generosa apresentação igualmente. A todos presentes, aos advogados jurídicos aí do Sinafresp, o doutor Tiago Alves, o doutor Tiago Duran e o Felipe França, todos aqui presentes. O Felipe, que eu vi para aqui, tudo bem, Felipe? A todos os presentes, e que eu convido os demais na figura de uma ilustríssima procuradora do Estado, doutor Márcia Semer, que aqui está conosco, em homenagem a todas as mulheres que compõem a carreira dos fiscais de renda do Estado de São Paulo. Vocês vão ver o que é poder de síntese. Eu teria até 11h40 para falar, tendo que aparece começava às 10h30. Então, vamos ver o que é a capacidade de sintetizar um dado pensamento, porque eu tenho que pegar as crianças na escola. Ah, sim. É porque eu ia Toda falar a programação senhor... foi feita, tranquilo, 11h40 eu termino, programado já para pegar as crianças na escola, então verá o que é o poder de síntese. Ó, família é prioridade acima de tudo, mas conosco o senhor tem o tempo que o senhor necessitar, até 40 minutos. Zero, fica tranquilo, não precisarei dos 40 minutos para ver o que a tutela de um bem maior faz com que a capacidade de síntese... Família é sempre um bem maior. Eu aqui escutava uma palestra do doutor Antônio Queiroz e imaginava que a PEC da redução do gasto público era a PEC carinhosamente chamada a PEC do fim do mundo, né? Mas vejo que a PEC do fim do mundo tem uma outra magnitude. Essa sim eu poderia chamar, dizer que a PEC da Previdência é a PEC do fim do mundo. Bom, o tema que me foi atribuído é o subteto estadual, a fixação do subteto único e a incidência do teto em participação nos resultados. Eu acho que, antes de, digamos, estabelecer só uma linha lógica do raciocínio, para falar de teto, nós temos que saber a razão do teto, né? Se não falar em subteto, fica uma coisa despregada, né? Qual a razão do teto, aí qual a razão do subteto e os limites da sua aplicação. A ideia fundamental subjacente ao teto é a seguinte: todo o rendimento pago, a que título for, a um servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo ou cargo de provimento vitalício ou emprego público, com recursos provindos do erário, são submetidos a um teto remuneratório. Teto remuneratório este, fixado no limite do subsídio pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu, Datavena, entenderia que deveria ser do professor do ensino primário. Eu não vou aqui, porque ele que deveria ser o padrão, ele que deveria ser o professor do ensino primário, secundário, é que deveria ser o padrão remuneratório brasileiro, não o ministro da Suprema Corte. Mas não vou entrar aqui no mérito, é assim que a Constituição estabelece, porque é no professor do ensino primário e secundário que está o futuro da nação e não propriamente no ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, independentemente disso, fixados estes parâmetros da Constituição, este é o modelo. Por essa razão, dentro do perfil constitucional, qualquer valor que é pago a um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo vitalício ou empregado público, que não seja oriundo do erário, não submete ao teto. Por essa razão, diz a Constituição da República, no artigo 39,
que as empresas estatais autossuficientes, que, portanto, não remunerem os seus empregados públicos com dotações orçamentárias, podem remunerá-los com valores pagos acima do teto. Por isso que você vai à Petrobras, as pessoas recebem acima do teto, os empregados da Petrobras recebem acima do teto, os diretores recebem acima do teto. Uma razão muito lógica: não existe recurso público, não existe dotação orçamentária vertida a essas empresas estatais com despesa para pessoal. Então, a lógica, o fundamento que justifica a existência do teto é o emprego de recurso público para o pagamento de remuneração devido a uma categoria maior, agente público. Se não existe recurso público envolvido, não existe aplicação do teto. Então, não é o caso aqui, mas permita-me tocar no tema. Por isso que, por exemplo, honorários pagos a advogados públicos não submete a teto. Óbvio. Por quê? Porque não é recurso público envolvido. Qual que é a origem do pagamento disso? É o particular vencido numa ação que está pagando recurso ao advogado da parte vencedora. Isso é dinheiro público? Não. Não é recurso público. Se não é recurso público, não se aplica o teto. Então, o sujeito pode receber o subsídio, que lhe é devido pelo exercício da função, se for decorrente de verba pública, submetido ao teto, e os honorários pagos, porque pagos de um particular para outro particular, que não, portanto, é recurso público, portanto, não se aplica o teto. Então, primeiro esta matriz que tem que informar o pensamento de todos a respeito do que é o teto. Então, tudo que não for recurso público não é teto. Muito bem. Em vista disso, o texto constitucional, como eu já adiantei, apregoa que todo o valor pago a título de remuneração é submetido ao teto. É bem verdade que o Estado entrega recursos financeiros aos seus agentes públicos. Vou usar uma categoria maior, vou usar com toda a licença aqui a expressão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Não existe muito acordo a respeito da classificação das categorias de servidores públicos, mas vou adotar a classificação do professor Celso só para ficar mais claro, né? Agente público é gênero, que comporta agente político, servidor estatal, servidor público, ou servidor estatal e particular de atividade colaborada. Então, vamos pegar só essa categoria maior. Então, nem todo recurso pago ao agente público do erário se qualifica como remuneração. E, por essa razão, nem todo recurso pago ao agente público é submetido ao teto. Um exemplo, digamos, emblemático, mas absolutamente escorreito e induvidoso, é o que se paga a título de indenização. Por que os valores pagos a título de indenização aos agentes públicos não submetem ao teto, a despeito de serem oriundos do erário? Porque não se qualificam como remuneração. Então, de novo, o teto ele já tem um duplo limite. Primeiro, só se aplica ao teto onde houver recurso público envolvido. 2, onde que houver recurso público envolvido, destes, só o que seja qualificado como remuneração é que submete ao teto. Segundo patamar. E um terceiro patamar é que, e isso que interessa já a um aspecto da pergunta que foi colocada, é que nem tudo que se paga ao servidor público é remuneração ou indenização. Isso é uma remuneração nem indenização, o que é? E a pergunta é se isso é submetido ao teto. Esta última colocação, que é uma pergunta que eu deixo colocada pairando no ar, ela tem que ser examinada justamente em conjunto com a primeira pergunta, o que se faz com a figura do subteto? E aí, dentro da figura do subteto, onde é que se insere essa terceira categoria que nós vamos examinar? A Constituição da República ela foi modificada muitas vezes, né? Até o professor da faculdade, queridíssimo amigo professor Roque Antônio Carrasa, calculem vocês, ainda na época que eu era estudante, né? Ele dizia que ele não conseguia mais comprar, ele passava numa livraria para comprar uma Constituição, e o livreiro dizia, desculpe, o senhor vai nos desculpar, mas só trabalhamos com livros aqui, os periódicos o senhor tem que buscar na banca de jornal. Que eram tantas as sucessivas edições de emendas, que na verdade a Constituição mais se tornava um periódico. E, de fato, agora, então, é contundente isso.
Mas foi inserido o parágrafo 12 no artigo 37, prevendo a possibilidade, do que antes não havia, da fixação de um subteto único nos demais entes da federação. Então, antes não havia a Constituição 37 estabelecia a figura do teto, a existência do subteto, e o texto, e submetido a um crivo do exame de constitucionalidade pelo Supremo, o Supremo diz que poderia haver subtetos, portanto, tetos abaixo de subtetos. E aí, por força disso, veio essa emenda à Constituição, dizendo que havia a possibilidade de estabelecer como um limite único, como subteto, subsídio mensal dos desembargadores do respectivo tribunal, limitado a 95%, ou seja, a existência de um subteto só e não inúmeros outros subtetos. Bom, isso é possível sem problema nenhum, né? Já existe autorização constitucional. A pergunta que se coloca em pauta é como concretizar isso? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu concretizo materialmente isso? Há uma regra geral, segundo a qual todo projeto de lei, está prescrito no artigo 61 da Constituição da República, todo projeto de lei que, de alguma maneira, crie despesa para o Estado, ele é de iniciativa quem tem a chave do cofre. Quem tem a chave do cofre, segundo a Constituição da República, em se tratando de dispêndio de recursos financeiros do Poder Executivo, é o chefe do Poder Executivo. Então, quem pode deflagrar o início de processo legislativo que, de alguma maneira, implique aumento de despesa ao Poder Executivo? Resposta, é o chefe do Poder Executivo. Vis-à-vis do que ocorre em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Eles têm as respectivas iniciativas de projeto de lei que deflagrem aumento de despesa para aqueles poderes. Se isso é verdade, diz qual que é a iniciativa que existe para a criação do subteto. Nós temos que fazer uma diferenciação, o que é previsão, o que é criação, né? Prever é admitir a criação, a fixação. Fixar é, a partir da autorização, você concretamente estabelecer. São dois planos distintos. A Constituição estabeleceu que podem ser previstos subtetos, desde que seja feito por emenda à Constituição dos respectivos estados ou leis orgânicas. Pergunta quem tem capacidade para fazer isso? Aí vem a pergunta, tem que haver uma emenda. No Estado de São Paulo se fez uma emenda justamente a respeito a propósito desse assunto. Todos conhecem duvidosamente, não vou contar o Pai Nosso para o vigário. E esta emenda, ela foi de iniciativa parlamentar. E bateu aqui os costados no Tribunal de Justiça, que formou um pensamento no sentido de que esta emenda deveria ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quando isso foi dito, eu quase caí de costas, assim. Eu tomei um tropeço, quase comi barro. Parece o Ademar de Barros, uma vez chamado para fazer uma conferência, bêbado como só ele foi sair da porta do trem, caiu no chão estatelado, ele muito habilidoso, começou dizendo, esta terra que eu beijo, e aí continuou o discurso. Foi a mesma ideia que eu faço, na hora que eu soube disso, eu caí, e digo, só levantando realmente dos chões que sou capaz de verificar o equívoco do pensamento. Cai no chão. Nunca se teve uma ideia a respeito disso, que houvesse iniciativa, vício de iniciativa de proposta de emenda à Constituição. Nunca existiu isso. Mas fato é que isso foi assinalado, mas ao meu modo de ver equivocadamente. Né? Por quê? A previsão, a simples existência da previsão do subteto, contemplado na Constituição da República, significa automaticamente a criação de uma despesa pública? A resposta é não. A resposta é não. Não é. Prever a criação do subteto é diferente do que criar um subteto. Plano completamente diferente. A simples previsão da criação do subteto não impõe que a iniciativa se dê pelo chefe do Poder Executivo. Já, por outro lado, a concreta fixação, a concreta materialização da autorização da Constituição estadual ou federal, aí sim, concretamente, ela impõe um ônus, isso aí eu acho que tem que ser realmente um projeto de lei, de iniciativa do respectivo poder. Então, olhando concretamente aqui para o Estado de São Paulo, e olhando também para os meus filhos, eu acho de um erro, digamos, eu
é um pensamento, ao meu juízo, equivocado, mas altamente equivocado. Eu não vou dizer que... eu acho, na minha visão, é um erro de premissa. É um erro de premissa que leva a esse resultado. Eu não vou dizer que eu tenho certeza a respeito disso, que certeza é só um estado de espírito que leva tanto ao acerto quanto ao erro. Então, certeza eu não tenho, mas eu tenho uma convicção, digamos, bastante robusta, de que esta visão era parte de uma premissa equivocada de que a simples contemplação na lei, na Constituição da República ou na Constituição dos Estados, da fixação do subteto, ela mesma não causa despesa nenhuma. Basta você ter um conhecimento mínimo do que é PPA, LDA ou LOA, que é o Plano Plurianual, Lei de Decisões Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, para saber que a simples previsão na Constituição do Estado da existência do subteto não deflagra automática e infalivelmente a criação de uma despesa orçamentária. Mas isso é o óbvio. É que, lamentavelmente, eu tenho que dizer, é um problema de vista de algumas faculdades que se propaga ao longo da formação, é que as pessoas não têm por hábito estudar direito público. E, dado o problema do não estudo de direito público, eles não sabem rudimentos do que? De direito financeiro, não sabem rudimentos de direito administrativo. Já dizia o professor Geraldo Ataliba, na abertura do livro dele, República e Constituição, que um grande problema do Brasil, ele dizia isso em 69, que foi quando ele defendeu essa tese de livre docência lá na São Francisco. Ele dizia que o grande problema do Brasil é que você tem 5 anos de direito civil, 4 anos de direito processual civil, 5 anos de penal, 4 anos de processo penal, ele falava na São Francisco, e 6 meses de direito administrativo, 6 meses de direito constitucional. Óbvio. Os constitucionalistas daquele tempo, que hoje julgam, são o quê? São capengas, com todo o respeito. Eles não tiveram formação nessa matéria. Então, eu não me espanto, a bem da verdade, que nós cheguemos a esse resultado, porque eles examinam, no mais das vezes, um tema de direito público pela ótica que eles tiveram na faculdade. Qual a ótica que eles tiveram na faculdade? De direito privado. E o cachimbo entorta a boca. E não adianta você explicar que os princípios formadores do regime jurídico do direito público são completamente diferentes do privado, que ele não vai entender, porque ele nunca estudou. E é tão importante essa formação, a base do direito na vida de um profissional, que uma dada ocasião, não vou mencionar, não vou dar nome aos bois, mas eu ingressava numa das varas da Fazenda Pública para despachar com o magistrado. Eu vou aqui, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Na hora que eu olhei, entrei na sala, eu fui despachar, era um tema de direito administrativo, ele estava com um livrinho assim do lado, né? Eu olhei direito administrativo, eu digo, rapaz, ele está estudando. Só que eu fui despachar em 2012, provavelmente. Aí eu olhei assim meio de lado, eu falava, né? Sou um pouco estrábico, então o olho foi para um lado, enquanto o outro, um olho fixava no juiz, o outro estava ali no livro para saber o que era. Aí eu consegui reconhecer que era o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu falei, ufa, estamos bem. Aí a cor, eu falei, uma cor estranha, né? Uma cor azul. Aí eu me lembrei que aquele livro era da minha época da faculdade, de 93. Então, o fulano estava tentando, digamos, se ilustrar a respeito do direito administrativo, inclusive deixando sobre a mesa, dizendo, não, o senhor está falando com uma pessoa que está atualizada, né? E eu li aquele livro de 1993, que era seguramente o livro que ele tinha estudado na faculdade, era meu contemporâneo. Eu falei, Deus, pai, estamos lascados. Então, isso é um problema de um vício de formação que deságua, por exemplo, em decisões como essa, que, do ponto de vista do direito público, não tem eira nem beira. Mas, superado esse problema, vamos ao seguinte, né? Espero que, no final da história, o Supremo Tribunal Federal reverta esse pensamento, reconhecendo que a simples previsão de subtetos na Constituição não demandam uma iniciativa própria do chefe do Poder Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, posto que isso não interfere automaticamente no orçamento. Então, oremos para que o Supremo Tribunal Federal seja tingido por maior luminosidade do que foi, eventualmente, aqui na origem do Tribunal de Justiça. Há um outro tema aqui, que é a figura de participação nos resultados. Essa eu tive que me debruçar, porque, no primeiro momento, você tem que reconhecer a sua ignorância, sabendo que você não sabe tudo na vida, né? Isso é um avanço fantástico, né?
A pessoa que tem certeza de que não conhece tudo, já está com o meio caminho andado, porque ele vai ter que estudar, né? E quando, gentilmente, esse tema me foi colocado para apreciação, eu fiquei com uma dúvida atroz. Eu tinha como parâmetro, lógico, quando a respeito do tema de teto, que nem tudo que o Estado paga, ele paga como remuneração. E se não paga como remuneração, o que não é remuneração não tem teto. Porque o artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, ao delimitar os confins da figura do teto condicional, ele prevê que a remuneração, o subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória. Então, o que o texto fala na Constituição é que o teto se aplica à remuneração, mas nem tudo que é pago pelo Estado é pago a título de remuneração. E aí vem a seguinte pergunta: será que a participação dos resultados... Eu, claro, tinha certeza, eu tinha convicção, certeza não. Eu tinha convicção que vários valores que o Estado acaba entregando não têm natureza remuneratória. Então, olha lá, os honorários advocatícios, né? Ele transita pela conta do Estado, porque tem que entrar numa conta para depois ser redistribuído entre os procuradores, ou vai para um fundo. Então, transitar pelo Estado, né? Ele não é como o toque de rei Midas, que torna aquele recurso público, né? Apenas transita, ele não é Midas. Então, não vem de dotação orçamentária específica. Isso eu tinha bastante convicção. Mas aí veio uma pergunta, o que era, na realidade, a participação dos resultados, né? Eu fiquei pensando o que era a participação dos resultados. E, na realidade, eu digo isso sempre para os meus alunos, mas me parece absolutamente acertado, que uma coisa é o que é não pelo seu rótulo, mas pelo seu conteúdo. Então, se eu pegar o doutor Tiago aqui e botar nele um rótulo de Coca-Cola, ele não vira Coca-Cola só porque tem um rótulo de Coca-Cola. Porque o rótulo não importa. Nunca importou. Eu brinco com os meus alunos, se você botar gasolina dentro de uma garrafa de Coca-Cola, ela é Coca-Cola ou gasolina? Nunca importa o rótulo. E o direito tem essas, digamos, estas trapaças, né? As pessoas se deixam muito levar pelo rótulo e esquecem completamente de examinar a substância. E a substância, que tantas vezes foi dito, inclusive aqui pelo doutor Augusto Queiroz, é a figura do regime jurídico. Então, assim, mas é participação em resultado. Eu digo, Deus Pai, o que é isso? Tem que examinar o conteúdo desse negócio. Tem que saber qual é o regime jurídico. E pelo regime jurídico, você vai conseguir identificar o que é. Qual que é a diferença entre casamento e namoro? Regime jurídico. Entre o pai e o filho? Regime jurídico. Entre contrato de direito privado e contrato de direito público? Regime jurídico. Então, as coisas, muito diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, separam-se em direito pelo regime jurídico. Então, tem que descobrir qual é o regime jurídico desse trem, chamado participação nos resultados. E olhando essa característica da participação nos resultados, o que ela é? O que na verdade, como é que o sistema normativo dispõe? Dispõe o seguinte: se houver incremento de arrecadação do Estado num dado período, associado com metas individuais, paga-se um dado valor aos fiscais de renda. Pergunta: isso tem natureza remuneratória ou não tem natureza remuneratória? Examinando mais o conteúdo, pelo menos eu digo aqui, da lei paulista, você examina que a condição para o pagamento desta quantia é o Estado ter incremento de arrecadação segundo o padrão que ele fixa. Logo, em não havendo incremento de arrecadação, não é pago. É claro que você pode ter algumas remunerações variáveis, né? Por exemplo, gorjeta, né? Vai, sobe, depende do humor, de como, digamos, como o garçom trata a freguesia. Então, é remuneração variável, o cara ganha uma comissão em cima de venda. Então, existem remunerações fixas e existem remunerações variáveis. Mas uma coisa que não é paga tem natureza de remuneração? Então, você olha para a participação de resultado. Examina o regime do que é remuneração. A remuneração tem uma característica fundamental, e isso estou dizendo pela teoria geral, é a figura da periodicidade. Então, se é periódico, ainda que variável, e é fruto do trabalho, então é remuneração. Então, a remuneração é fruto do trabalho, pago periodicamente, ainda que em aspecto variável. Aí você olha para essa figura de participação dos resultados. Aí você fala, é fruto do trabalho? Aí você fala, fruto do trabalho de quem? Do fiscal. Não, o fiscal ele vai autuar, eventualmente vai fiscalizar, mas o incremento da arrecadação depende dele?
Aí não, quer dizer, pagar ou não pagar é um ato que decorre do particular, né? Que o agente fiscal de rendas, né, o Estado tem a capacidade de obrigar, né? O cara não pode tolher recursos financeiros passar automaticamente para os cofres do Estado a título de arrecadação. Ele pode fazer depois, isso em ação de execução, coisa e tal. Mas pagar ou não pagar decorre de um ato de terceiro em relação ao qual o fiscal de renda nem o Estado tem controle direto. Então, eu diria, não é diretamente desenvolvida pela atividade fiscal, é indiretamente relacionada. Então, o primeiro elemento que você pode imaginar da remuneração, que decorre diretamente do trabalho, ele já desaparece, né? Ele, puf, vira pó. Isso não tem característica de remuneração. Por quê? Não decorre diretamente do trabalho, decorre indiretamente do trabalho. Aí você fala, bom, remuneração não é. Aí você vai prosseguindo no exame, né? Desgraçadamente, um positivista tem esse problema, ele se apega muito à regra, né? Ele quer saber se está dentro da regra ou não está dentro da regra. É um vício que nós temos, né? Aí você fala, bom, ok, então não é fruto do trabalho direto, é indireto, então tudo bem. Aí você fala, bom, é pago com periodicidade? Aí você fala, puxa. Aí eu falo, olha, aqui está vinculado com aumento de arrecadação. E se não tiver aumento? Ah, não é pago. Aí eu digo, nossa, aí complica, né? Porque a remuneração, ela tem aqui a figura da periodicidade. Se não é periódico, então não é remuneração. Aí você fala, ixi, Maria, então, pera lá. Dos 3 elementos fundamentais, 2 já estão faltando, né? Ele não é fruto diretamente do trabalho e nem periódico, porque pode não ser pago. Então, posso falar uma coisa? Isso é um tertium gênero. Isso é um tertium gênero. É uma coisa diferente. A gente tem mania de colocar, já vou aqui terminando, senão os meus filhos daqui a pouco vão ficar lá na porta com a lancheira, a malinha, falando, cadê o pai que não chegou? Eu me lembro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello brincando com a gente na faculdade, no mestrado, né? Ele queria explicar um tema de ato administrativo, como é que era o problema, era difícil. E chegava, de repente, tinha uma figura que não se encaixava em nada, né? Aí ele explicava isso usando uma expressão do Alessi, né? Mas que calha entre nós, né? Geralmente a gente conhece, né? Feijão preto, feijão branco, né? Aí você vira quem cuida da atividade agropastoril, quem tem trabalho no campo, você colhe uma safra de milho que é tudo plantado igual, né? Aí vem tudo plantado igual, bonitinho. Aí você pega uma espiga de milho, você abre a espiga de milho e fala, coisa linda. O que é essa coisa verde esférica aqui que parece uma ervilha no meio do milho? É um milho. Não, mas não tem cara de milho. Mas está dentro da espiga, é milho. Mas é verde, é milho. Mas tem jeito de ervilha, mas não é ervilha, é milho. Como é que você classifica ela? Arranca daí, porque isso aí não deve ser milho. Então, mais das vezes, quando você se depara com um fenômeno que você não conhece, você prefere não estudar ele. Você fala, não, isso aqui não existe, deixa isso aqui de lado que ninguém viu. Só que em direito não, você tem que examinar e falar, bom, o negócio está aqui, o que é? O pessoal fala, essa é a regra geral, essa é a exceção. E a exceção você não trata, né? A exceção você deixa de lado, né? Fala, é exceção. E aí você se recusa a examinar a exceção, porque afinal de contas era uma exceção. E o que é aquela coisa verde, esférica, dentro de uma espiga de milho? É um milho diferente. Então, quando você examina, por que eu faço isso? Examinando a figura da participação nos resultados, você fala, é pago pelo Estado. Tem jeitão de remuneração, mas é remuneração? Aí você olha assim, fala, não, é uma exceção, é remuneração, mas é uma exceção. Eu digo, não é exceção. Não é remuneração. E se não é remuneração, não está dentro do teto. Por quê? Para estar dentro do teto, precisa ser pago pelo Estado e tem que ter natureza remuneratória. Tem vários valores que são pagos pelo Estado que não têm natureza remuneratória, caso da indenização. Tem vários valores que são entregues pelo Estado, mas que não são oriundos do orçamento do Estado, caso, por exemplo, dos honorários. E a participação dos resultados, a despeito de ser entregue pelo Estado, não tem característica remuneratória. É um bicho diferente. E é um bicho diferente, não é que nós não reconheçamos. A própria Constituição, em outra passagem, já tratou desse bicho diferente, mas é que os publicistas ou as pessoas tendem a não ver, né? Há uma figura no artigo 7º, está certo que ele é aplicável para o direito privado, né? Mas é uma figura de teoria geral e que é adotada para o campo do direito privado. Mas antes de ser aplicado para o direito privado, é uma categoria de teoria geral. E olha que coisa interessante.
Quando no artigo 7º trata-se, a Constituição da República prevê o direito dos trabalhadores, ele assinala no inciso 11 o seguinte: é direito dos trabalhadores. Participação nos lucros e resultados, desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, a Constituição da República prevê que existe uma categoria jurídica que é entregue ao trabalhador, que não tem natureza de remuneração, mas que não se insere no conceito de remuneração. O que ele defere? É participação nos lucros e resultados. Se a empresa tiver lucro, o cara tem direito à participação. Se a empresa não tiver lucro, o cara não tem direito à participação. Então, não dá para classificar isso como remuneração, porque, curiosamente, a Constituição acolheu e constitucionalizou um conceito jurídico de remuneração, que é a figura de periodicidade. Como ela fez inúmeras outras hipóteses, só para brincar com a cabeça de vocês, já que vocês conhecem essa matéria, o ICMS, né? Imposto sobre Circulação de Circulação, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Existe hoje o conceito jurídico de mercadoria? Não. Sabe por que não existe mais? Porque o Código Civil revogou a primeira parte do Código Comercial que tratava de atos de comércio. O objeto de ato de comércio era mercadoria. Juridicamente, hoje não existe mercadoria. Uma pergunta é, por causa disso, o ICMS deixou de existir? Revogou a parte do M, agora é só ICS? Por que não? Porque a Constituição da República de 88, ela constitucionalizou um conceito existente em 88, que era o quê? O ato de comércio. Então, pouco importa saber se a legislação depois vai mudar. Está petrificado no altiplano constitucional a noção de ato de comércio para fim de incidência de ICMS. O que a Constituição da República fez? Petrificou o conceito de remuneração existente na legislação ordinária para dizer que remuneração é aquele objeto, é remuneração direta, fruto do trabalho e periódica. Mas não foi eu que estou fazendo isso, é a Constituição que fez. Ele constitucionalizou o conceito de remuneração. E ao constitucionalizar o conceito de remuneração, o artigo 37 podia ter feito referência a outros objetos jurídicos distintos, mas fez referência a qual conceito? A remuneração. E o conceito de remuneração é dado pela lei ou pela Constituição? Pela Constituição. Então, se a participação dos resultados não se amoda ao conceito constitucional de remuneração, está fora do teto. Você pode alterar o artigo 37 para colocar outros valores percebidos além da remuneração? Pode. Até pode. Mas não é isso que está hoje. Então, olhando pelo ponto de vista lógico-jurídico, quando alguém fala que participação dos resultados é aplicável ao teto, eu digo, cara, é difícil, né? Parece, sabe o quê? Aqui eu vou finalizando. Eu tenho muito medo de alguns juristas, porque na faculdade a gente sempre tenta explicar para as pessoas o seguinte, gente, o direito não é um jogo de búzios, né? Que você pega, vamos ver qual é a solução, né? Não é um tarô que você pegue, que você, não, uma atividade de mágico, uma nova cultura, um objeto místico que você precisa descobrir, você volta uma sala escura, você brinca com um copo lá para descobrir qual é a solução jurídica. Você sempre procura identificar o direito como atividade também calcado na lógica, mas fundamentalmente calcado na lógica, que é bem a regra do positivismo, né? Ainda que eu seja muito sensível às palavras de Tobias Barreto, que o direito não é só uma coisa que se sabe, mas é uma coisa que também que se sente, né? Daí porque ele completa. Em toda arte há um pouco de ciência e em toda ciência há um pouco de arte. Induvidosamente, mas a arte no direito está na interpretação, né? Está na hermenêutica. Mas ela é feita por uma base lógica, né? É um pressuposto lógico. Quem já dizia isso é Pontes de Miranda, enfim, Lourival Villanova, Maurício Deodato, só para mencionar alguns poucos. Então, quando eu olho para esse problema, ele logicamente só leva a um resultado. Logicamente não leva a outro resultado. A grande dificuldade é juristas que eles se pautam e se estribam na seguinte ideia, eu aqui termino. Eu primeiro vejo qual é a solução justa. Depois eu vou buscar o fundamento jurídico. Cara, eu tenho medo. Lembra da Regina Duarte falando eu tenho medo? Eu tenho medo quando eu vejo uma pessoa falar isso. Treme, arrepia. Eu falei, meu Deus do céu. Para o cara agora botar um boné em forma de cone, com dois negócios aí, com uma estrela, ou com uma cruz em chamas, é um passo. Assim, é um passo só. É um Messias, é um déspota.
Porque o direito acaba virando só um instrumento de poder, né? Só de um instrumento de dominação, porque ele primeiro vai descobrir o que ele acha que é certo, para depois descobrir qual que é o fundamento. Ah, bati no seu filho, bateu por quê? Porque ele sabe, depois encontra o fundamento. O direito se presta a isso. Pior é que hoje nós temos alguns ministros do Supremo que falam isso sem menor constrangimento. Zero. Que ele primeiro encontra a solução justa, pela cabeça dele, para depois encontrar o fundamento jurídico. Então, quando eu examino, com todo o respeito a que eu termino, alguém dizendo que esse valor se insere no teto porque fiscal ganha demais, eu vejo dois problemas. Um, Freud resolve. Problema de análise, vai fazer terapia, que eu já fiz, cansei de fazer, excelente. Que é o problema da inveja, né? Você não pode ver alguém se dando melhor. Mas aí, alguns juízes têm inveja do advogado, porque ao fixar honorários vai ganhar demais, aí o servidor público tem inveja do juiz. É um problema, digamos, de patologia social. Mas Freud, em tese, resolve. Outro problema é de ausência de discernimento de exame jurídico aprofundado. Porque acha que a solução jurídica não é aquela que o direito prevê, mas aquela que ele gostaria que fosse a certa. E eu aqui me lembro, finalizando, que o professor Celso, não o professor Celso, o professor Gelatali, o professor Sotomoro Borges, são, digamos, matrizes da minha conduta, tanto pessoal quanto científica. Mas uma vez o professor Celso foi submetido a ele um pedido de parecer. Aí o professor Celso terminou o parecer, eu falei, e aí, professor? Fala, sabe que eu acho que eles, eu acho a solução deles, acho que eles têm razão, viu? Tem razão. O senhor vai dar o parecer? Não, não vou dar. Por quê? Porque não é isso que o direito prevê. O senhor concorda com a solução? Eu acho que é a solução justa, mas não é a solução jurídica. Eu até me simpatizo com a solução, mas não vou poder dar o parecer porque não é isso que o direito prevê. Então, seria muito proveitoso se nessa matéria os julgadores deixassem de imaginar qual é a solução justa e imaginassem qual é a solução jurídica. Porque isso interessa não só a vocês, isso interessa ao direito. Muitíssimo obrigado.